Estamos de volta com o Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí. A nossa conversa hoje é com a vereadora do PSB, Sônia Patas da Amizade. Bom, vereadora, a gente vai começar falando sobre alguns projetos que a senhora aprovou aqui. E o primeiro projeto eu elenquei aqui para falar sobre a lei dos canudos. Inclusive, eu vou pedir para a nossa técnica já começar a passar o vídeo da tartaruga, que também você exibiu na defesa do projeto. Isso. Como é que foi para fazer o projeto? Fala pra gente. Olha, quando eu vi esse vídeo da tartaruga, você tá vendo? Sim. Então, esse vídeo, ele estava sendo exibido no Facebook, né? Uhum. Essas coisas você acaba sempre revendo, né? E eu não acreditei na hora que eu vi isso aí. Isso é um canudo que estão tirando da narina dela, né? E eu sou bióloga, e posso dizer que sou ambientalista, porque eu me preocupo demais com o meio ambiente, né? E olha que judiação. Então aí você começa a pesquisar e começa a ver o que está acontecendo. Ela grita de dor ali quando está tirando. Não é? Então, o canudo, por que o canudo? Por que não um copo plástico? Por que não um pratinho? Porque o canudo, ele é muito pequeno, digamos assim, perto dos outros recicláveis. Comparando uma garrafa PET, por exemplo, ele é muito pequeno. E as pessoas não reciclam o canudo. O canudo, ele vai para o lixo todo separado. Ele acaba se perdendo. E o lixo, você sabe que a grande maioria do lixo acaba indo para os rios, dos rios vai chegar até nos mares, não é? O que está acontecendo? Esse canudo, cotonete, vai tudo para o mar. Esses animais acabam comendo esse plástico, não é? Acaba acontecendo isso, olha, entrar um canudo dentro da narina de uma tartaruga, não é? Então, foi partindo daí que eu resolvi fazer o projeto, principalmente porque esse projeto já foi aprovado em outras cidades. Né? E eu acho que a gente tem que começar assim. Algumas pessoas criticaram, mas a vereadora, como sempre, né, não tem projeto maior para fazer. Eu já estou fazendo, esse é um grande projeto. Olha o tamanho do canudo que tiraram da tartaruga. Olha lá, quem é que não tem dó disso? Não é? Como é que foi parar esse canudo no mar? Porque alguém jogou. Né? E o canudo, ele demora 400 anos para se degradar no meio ambiente. Tem material que demora mais de 2.000 anos. Gente, a gente tem que parar de achar que a gente tem que ver o presente. Eu não tenho filho, mas eu penso nos filhos dos meus amigos, eu penso nos netos dos meus amigos, eu penso na geração futura. Se até 2050, olha, nós vamos entrar em 2020 daqui a pouco, né? Daqui a 32 anos, mais ou menos, se nós não tomarmos uma posição com relação a isso, a quantidade de plástico vai ser muito maior que a quantidade de peixe. Nós não vemos a realidade, porque não se mostra a realidade, né? Às vezes eu vejo alguns vídeos de animais comendo plástico, eu até ando postando um pouco no Face para as pessoas verem que absurdo que tá. Então, se já tá isso agora, mas que não é mostrado na televisão, você imagina daqui a 30 anos como é que vai estar. Então, a gente tem que começar agora. Vai ser um ano, né, foi sancionada a lei, é um ano para entrar em vigor essa lei, então dá muito tempo de todo mundo queimar os canudinhos que tem em casa. Mas o que eu vou fazer? Gente, por favor, o que é um canudo na sua vida? O que é um canudo da vida de uma pessoa? Né? Se você lá o carro, nós vamos tirar o carro de todo mundo, oh meu Deus, vou a pé, aí não dá também. Agora, um plástico você faça biodegradável. As fábricas, as multinacionais, elas têm que começar a se adequar. Né? A gente tem que começar a pensar que nós precisamos do meio ambiente. Para se ter uma qualidade de vida, a gente tem que cuidar do meio ambiente. Então eu fiz assim a lei do canudo, as críticas negativas passaram reto por mim, porque não me afetou em nada, porque eu, como biólogo, tenho consciência do bem que eu estou fazendo para o meio ambiente. Hoje algumas pessoas podem não encarar isso, porque elas acham que a gente tem que fazer outras leis que a gente não pode fazer como vereador. Né? Faz lei para a saúde. A gente não pode fazer lei, volto a repetir, aonde nós vamos dar gastos para a prefeitura, falando bem assim para a população entender. Fizer um projeto de lei que vai ter que contratar médicos, vai ter que dar um gasto para a prefeitura, eu não posso fazer. Se nós pudéssemos, nenhuma cidade teria problema, não é? A gente ia resolver todos os problemas. Então, realmente, eu fiz esse projeto e agradeço a visão do prefeito Zé Santana, porque ele poderia ter vetado, e ele não vetou, porque eu acho que é um grande caminho para Jacareí seguir aí numa boa no meio ambiente. E é uma lei que as pessoas, como você disse, essas críticas, as pessoas que falam, mas é uma coisa muito menor, pode ser menor agora. Agora. Porque depois, né? A longo prazo não vai ser menor.
É o que eu falo, depois que acontecer, não adianta sofrer. Né? A gente tem que ter essa visão agora, tem que cuidar agora, porque depois que acontecer não tem mais volta. O ser humano ele tem que entender o seguinte, se ele continuar só se preocupando com algumas coisas, deixar o meio ambiente de lado, nós não vivemos sem árvores. Olha, você anda aqui em Jacareí, não tem uma árvore plantada. Hoje eu andei em bairros aqui, bairros bons, a pessoa cimenta toda a frente da casa. E eu falo sempre isso, né? Eu acho que eu falo assim, a Sônia é chato porque ela não para de falar isso. Mas o gás carbônico, né, ele é retirado pelas árvores. Quanto mais árvores tiver uma cidade, mais qualidade de vida os filhos vão ter, os bebês vão ter. Se você não quer pensar em você, pensa nas próximas gerações. Não é? Então a gente tem que plantar, não tem que tirar a árvore porque ela está sujando o meio ambiente. Tem gente que fala assim, eu quero que tire a árvore porque está caindo folha, eu tenho que pegar folha todo dia. Não é? Olha o pensamento dessa pessoa. Não, ela tem que pensar, eu vou plantar, porque apesar de ela sujar, é ela que limpa a atmosfera, é ela que me dá o oxigênio. Então as pessoas têm que evoluir um pouco nisso. Vamos falar agora sobre outra lei, que é o transporte de animais, né? Que deu o que falar também. Deu o que falar também. E para a gente ilustrar um pouco isso, eu vou pedir para o pessoal soltar a matéria que a TV Câmara preparou sobre esse assunto. A Fátima é apaixonada por animais e já precisou utilizar o transporte coletivo para levar seus bichinhos ao veterinário, mesmo antes de ter uma lei que aprovasse a ação. E ela conta que a experiência foi positiva. Eu tive que levar os gatos no veterinário, eu coloquei as caixinhas dentro do ônibus, entrei com 3 caixinhas no ônibus, não tive problema, não incomodei ninguém. Eu levei os gatos ao veterinário que precisavam de consulta e retorno e retornei com eles tranquilamente. Não atrapalhei a vida de ninguém, não incomodei ninguém e o ônibus foi tranquilo. O decreto de número 547, de 16 de agosto de 2018, autoriza o transporte de cães e gatos de pequeno porte no transporte coletivo público de passageiros do município de Jacareí. O decreto possui a indicação da vereadora Sônia Patas da Amizade, que afirma que a lei beneficia a população de baixa renda que não tem condições de custear o transporte particular dos animais a veterinários ou postos de vacinação. Porque muitas pessoas, em feira de adoção, enfim, no meu trabalho como protetora, vinham falar para mim, Sônia, eu quero levar meu animal até o veterinário, mas eu não tenho carro. Ou me ligavam pedindo o telefone de um transporte, alguma coisa que cobrasse mais em conta, porque eles tinham dinheiro para pagar o veterinário, ou eles tinham dinheiro para pagar o transporte. Né? Então, são pessoas humildes. Esse projeto não são para as pessoas que têm carro, são para as pessoas humildes que gostam do seu animal de estimação. Muita gente ficou satisfeita com a medida. Eu acho muito bom, porque assim, os animais hoje em dia fazem parte da família. Eu acho uma ideia inovadora, porque os animais também têm direito também de se locomover. Às vezes nem todo mundo tem condições de ter um carro para poder colocar um veículo próprio e transportar o animal. Eu, como dona de cachorro, eu acho que é bem legal. Até mesmo para levar o cachorro para passear em lugares mais abertos e não ficar só perto de casa. Mas o decreto também levanta polêmicas e opiniões contrárias. O ônibus está muito ruim, o transporte aqui em Jacareí. Passagem está cara, o transporte quebra, muito cheio, poucos ônibus nas linhas. Eu sou a favor primeiro do ser humano, depois dos animais. Não sou contra que levem animais até uma certa tamanho dentro do ônibus, né? Mas eu acho que nós deveríamos ser consultados, porque quem paga imposto aqui somos nós. Eu acho que esse é um retrocesso. Eu acho. Por quê? Cachorro, gato dentro de ônibus, para mim acho que está meio incoerente. O biólogo Eric Cava destaca a dificuldade de aglomerar pessoas em ambientes fechados. Enquanto o ônibus fechado, num dia frio, num dia chuvoso, pessoas com alergia, eu acho que para a população isso não vai estar legal. Segundo ponto é se realmente nós estamos preparados. A quantidade de ônibus, a quantidade de pessoas dentro do ônibus, mais esses animais. Já a médica veterinária acredita que se o animal for transportado de maneira adequada, não haverá problemas. Assim como tem gente a favor, tem gente contra, né? Mas eu acho que tem que ser um ideal para todo mundo, para ninguém incomodar ninguém. Nem o animal, nem o proprietário, nem as pessoas que vão estar do lado. Então eu acho que é uma coisa assim que não vai incomodar ninguém, nem vai trazer um transtorno maior para o animal.
Outro ponto que preocupa a população é a falta de informação, que pode gerar conflitos entre os usuários do transporte coletivo. As pessoas muitas vezes vão encarar esse projeto da seguinte forma: poxa, agora pode transportar de qualquer jeito, então eu vou entrar com o meu cachorro, ainda vai bater o pé falando assim, não, está liberado, você pode ler a lei. E a falta de informação de muitos vai fazer exatamente isso, quer dizer, não pode carregar de qualquer jeito, de qualquer forma, eu vou andar com o meu animal do tamanho que ele for, da forma que ele for, porque está regulamentado. Só poderão ser transportados cães e gatos que pesem no máximo 10 quilos. É preciso apresentar a carteirinha de vacinação do animal na hora do embarque ao motorista do ônibus. Além disso, o animal precisa estar higienizado e ser carregado em uma caixa adequada de transporte. E se for necessário ocupar mais de um assento dentro do ônibus, será cobrada a tarifa regular da linha, que é equivalente a R$ 4,10. Todas essas normas deverão ser fiscalizadas pelos cobradores e motoristas dos ônibus. Segundo o decreto, também fica impedido o transporte de animal que, por sua ferocidade ou espécie, comprometa a segurança dos ocupantes do veículo. Poderá ser solicitado o desembarque caso o animal emita ruídos perturbadores ou apresente agressividade, ou ainda se houver necessidade de higienização do recipiente ocupado pelo animal. O decreto entrou em vigor no dia 16 de setembro de 2018 e a vereadora responsável pela indicação afirma que o respeito pelos animais é essencial para que a nova lei funcione. Eu não obrigo as pessoas a amarem os animais, mas você tem que respeitar, né? Então isso é um respeito com o dono do animal e é um pouco de compaixão pelos animais também. E não vai ser transportado galinha, não vai ser transportado pássaro, periquito, papagaio, pato, nada disso, tá bom? É somente cães e gatos. Bom, a gente viu na reportagem aí dois lados, né? Tem algumas pessoas a favor, outras que criticam por vários motivos. Eu queria que você comentasse essas pessoas aí que falaram contra e a favor do seu projeto. Então, eu estou aprendendo que o contra sempre vai ter, o favor sempre vai ter também, né? E, na realidade, o transporte de animais já acontece nos ônibus, né? Há muitos anos já. Eu pedi para fazer esse decreto só para pedir para o prefeito fazer, até agradeço também dele ter feito o decreto, para regularizar, só isso, para virar lei. Não é? E outra coisa, não é para pitbull, não é para fila, não é para nada disso. São para animais de pequeno porte, para 10 quilos. É uma caixa de transporte que nem a Fátima estava segurando, né? Uma caixa de transporte pequena. Não é? Então, não vai incomodar ninguém, tanto que já está vigorando o decreto e não teve reclamação nenhuma. Gente, algumas pessoas já vai ter fila de cachorrinho, né, dentro da caixinha. Todo mundo vai passear com o cachorro. Primeiro, tem regra para isso. Não pode levar animal solto, que nem o biólogo, né, falou ali, as pessoas vão bater o pé. Ninguém vai bater o pé nada, não pode, não pode. Houve um treinamento desses motoristas para isso. Antes de você querer fazer alguma coisa, você tem que saber o que pode e o que não pode. Então, eu acho assim, criaram um problema enorme, né, na época do decreto, falaram, se descabelaram. E não está concorrendo nada, já está funcionando o decreto, não teve reclamação nenhuma. A Fátima, por exemplo, protetora, ela deu um exemplo, já levou gatos para castar dentro do ônibus, ninguém se incomodou, né? Ninguém se incomodou. Hoje em dia ocupam um banco dos ônibus com bolsa, né? Ocupam o ônibus com eletrodomésticos, que as pessoas não têm carro, vem comprar eletrodoméstico na cidade e vai com eletrodoméstico dentro do ônibus. Então, eu acho que as pessoas deveriam ser um pouquinho mais maleáveis e pensar um pouquinho antes de falar. Saber realmente o que incomoda dentro do ônibus. Aquela mochila da criança que ela leva na escola é de um tamanho de uma caixa de transporte praticamente. Não é? Então vamos pensar um pouquinho antes de falar. Com relação à alergia, eu sou extremamente alérgica. Eu tenho 14 cães na minha casa. Não é? Eu não acho que todo mundo tem que encarar a mesma coisa que eu. Mas dentro da caixa de transporte, o animal vai estar, tipo assim, blindado. Você não vai ficar respirando aquele animal, você não vai ter contato com aquele animal, não é? Então eu acho assim, foi muito, claro, todos têm o direito de falar, mas eu acho assim, volto a falar, toda crítica você tem que ter uma base para fazer, né? Estude primeiro o decreto, né? Veja como funcionam as coisas para depois você criticar. E por fim, a gente está quase no desfecho do nosso programa aqui. Eu queria que você falasse sobre o castramóvel. Teve uma polêmica aí, né? A Jacareí perdeu esse serviço e muitas pessoas estão culpando
Pois a culpa é toda minha, né? Sempre, né? Então, mais uma falta de informação das pessoas, né? Eu falo, não procuram se informar e ficam falando, é o prazer de falar aquilo que não sabe, né? O castramóvel, veja bem, o vereador traz a emenda. O Ricardo Izar, deputado federal, ele mandou uma emenda se Jacareí queria o castramóvel. Eu liguei pro prefeito, perguntando para ele se queria o castramóvel. Não adianta eu trazer o castramóvel para cá se a prefeitura não tomar conta. Eu é que não posso tomar, né? Então, aí eu liguei pro prefeito e falei, você quer um castramóvel? Quero. Então tá bom. Então vai vir um castramóvel para cá. Só que para vir o castramóvel tem um trâmite da prefeitura com a assessoria do Ricardo Izar, para saber como que tem que ser feito isso. Tem vários documentos que a prefeitura tem que providenciar. O que aconteceu? Tem que ter uma justificativa para saber por que Jacareí precisa de um castramóvel. Tá, a justificativa não foi aceita. E nós ficamos praticamente uns 8 meses pegando no pé para saber esse problema da documentação. Só que nada é passado para gente. Resultado, o castramóvel não veio porque Brasília não aceitou a justificativa. Por que Jacareí precisa de um castramóvel? Não gostou da justificativa. Aí fica aquele jogo de empurra, não é? O executivo daqui fala que foi lá e lá fala que foi aqui. Então eu não tenho nada com isso. Tanto que o dia que eu fiquei sabendo que nós perdemos, né, o castramóvel, mas eu falo que nós perdemos, eu não costumo perder nada porque eu vou atrás daquilo que eu quero, e Jacareí vai ter um castramóvel, né? E joga a culpa em cima do vereador. Então eu informo para as pessoas que a culpa não foi minha, que eu sou a primeira a querer um castramóvel aqui em Jacareí. Só que no meio disso depende de outras pessoas, não depende de mim, não é? A fazer os documentos e mandar. Então isso aí realmente não foi um erro meu, foi um erro, se teve algum errado, ou foi o executivo aqui, ou foi lá. Coisa que eu nunca vou descobrir, porque nunca ninguém vai falar para mim realmente quem errou, né? Mas houve um erro. A gente tem um vídeo, então vou pedir para mostrar rapidinho, a gente está no final do programa. Olá, amigos, aqui é o deputado federal Ricardo Izar, e a gente vem recebendo várias mensagens elogiando a questão dos castramóveis. Queria explicar para vocês o que é esse programa do castramóvel. Há 6 anos atrás a gente começou uma luta para criar uma rúbrica no Ministério da Saúde para que a gente possa atender através de emendas parlamentares os municípios para receberem um castramóvel, que é uma clínica veterinária móvel, para poder fazer e efetuar controle populacional, castração de animais, cuidado com os animais. E graças a Deus e graças ao ministro Ricardo Barros, que entendeu o problema, viu e percebeu que isso também é saúde pública, ele autorizou a criação dessa rúbrica no passado e nós contemplamos algumas cidades. O que é esse programa? A gente tem um compromisso com o Ministério da Saúde de que cada castramóvel atenderá no mínimo uma população de 200 mil habitantes. Então tem cidades aí que estão recebendo castramóvel, mas que tem 70 mil habitantes, por exemplo. Ele vai ter que atender não só a cidade dele, como as cidades vizinhas, através de um convênio, de um consórcio efetuado entre as prefeituras. Isso a gente já tem conversado com os prefeitos que estão recebendo. Então, se você é de uma cidade vizinha, por exemplo, Socorro recebeu um castramóvel, Lindóia, que é do lado, também vai poder ser atendida pelo mesmo castramóvel, porque ele tem um potencial de atendimento de castração grande. Então, ele, numa cidade pequena, ele é mais do que o suficiente, dá para atender a vizinhança. Eu vou pedir já para emendar com o próximo vídeo, que também fala sobre a castração. Aí, foram quantas castrações aqui? Então, nós fizemos 100 castrações, né? Quem fez as castrações, na realidade, foi o vereador Gustavo Palmieri, né, lá de São Vicente. Ele tem um castramóvel e ele veio 2 vezes para Jacareí, onde nós fizemos 50 castrações no Parque Meia Lua e 50 castrações no Colônia, não é? Então foram feitas castrações de cães e gatos. E eu quero ver se eu trago de novo ele para cá para continuar essas castrações. Então, o castramóvel não é que a prefeitura vai parar com as castrações. O castramóvel seria para agregar. Né? Ele anda, né? Ele poderia ir em lugares mais afastados para estar castrando os animais. Mas nós vamos ter o castramóvel, sim. De qualquer jeito vai ter. Vem. Pode ter certeza que vem. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, mais uma vez. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.